tema é virtudes fundamentais para conquistas definitivas. Virtudes fundamentais para conquistas definitivas. Quem não quer mais perder nada na vida? Quem quer conquistar coisas? Mas não podemos perder mais as nossas conquistas. Isto implica em vivermos de uma forma que Deus vai nos ensinar, com virtudes de Cristo manifestadas em nossa vida. Por isso, Paulo, escrevendo a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 15 e 16, diz assim: medita estas coisas e nelas sê diligente. Quer dizer, preste atenção, pratica, procura viver estas coisas, para que o teu progresso a todos seja o teu. Quer dizer que você vai progredir e todos vão ver? Então vamos meditar esta manhã na palavra e vamos ser diligentes nesta prática, amém? Diz o versículo 16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Quer dizer que o que você vai aprender, viver e receber da parte de Deus vai impactar vidas à sua volta. Vai causar até o quê? Salvação. Não aquela salvação que só Cristo pode salvar, mas salvação de muitas situações. E talvez o seu progresso seja um instrumento de Deus para atrair para Jesus muita gente. Então diga: eu recebo esta palavra. Vamos orar. Pai amado e bendito, nesta hora santa de palavra, Senhor, expressa, de palavra manifestada, a tua palavra, Jesus, ela não volta para o Senhor vazia. Por isso nós a receberemos, Pai, com fé, com ações de graças, certos de que ela cairá na boa terra do nosso coração e produzirá frutos a 30, a 60 e a 100 por um da semente. Fala-nos, Pai, sobre estas virtudes fundamentais, porque nós queremos conquistas definitivas daqui para frente. Não mais erros, não mais escolhas erradas, não mais testemunho que macule a tua glória, não mais, Jesus, perdas, porque nós estamos aqui para ver o que nós nunca vimos, para andar na visão do Todo-Poderoso e para proclamar as manifestações da tua soberania. Assim nós recebemos esta palavra acompanhada de sinais, prodígios e maravilhas. E oramos em o nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. E todo o povo de Deus diga: amém. Amém. Muito obrigada, diácono Tiago. Amados irmãos em Cristo, minha família espiritual, família bendita do Senhor, aqueles que Deus, na sua bondade infinita e soberania, me confiou o pastoreio, o ensino da palavra. É uma honra muito grande poder falar da parte de Deus. Só isto bastaria para alguém ser a pessoa mais feliz e realizada. E Deus ainda me deu muitas outras coisas e realizações. Mas nesta missão de pregar o evangelho da graça de Deus, de provocar uma reforma na vida das pessoas, de dentro para fora, para que essa reforma também ela contagie outras pessoas, outras famílias, quem sabe bairros, cidades, quem sabe igrejas, sistemas religiosos. Isto é um privilégio muito grande para mim e para você estarmos aqui esta manhã. Então, eu quero que você receba isso como vindo da parte do Senhor, direto para o seu coração, porque Jesus ama você, Jesus ama a sua família, Jesus quer o melhor para você. Ele morreu na cruz para consumar um plano vitorioso e perfeito. Então, se alguma coisa falha, a falha nunca está no Senhor. Ele é perfeito em todos os seus caminhos, Ele é o autor de toda boa dádiva. Então nós precisamos ser maduros espiritualmente, olhar para nós
sabe, e aceitarmos quando o Espírito vem e acerta alguma coisa, sabe, lapida uma área que está com uma ponta e está ferindo a nossa própria vida, as nossas finanças, a nossa família, a nossa saúde. Louvado seja Deus por esta palavra que vem e muitas vezes ela edifica, outras consola, mas outras ela exorta também. Então, hoje eu quero lhe falar sobre promessas de Deus, que todos nós queremos ver cumpridas em nossa vida. Quem quer ver promessas cumpridas? É verdade, não é? Então, nós também temos o privilégio de conhecer muitas promessas de Deus. Nosso ministério é um ministério de conhecimento. Nós temos uma palavra também profética anual, que não é só para o ano, depois ela nos acompanha a vida toda, não é verdade? Mas nós estamos também iniciando um período de 7 anos, um período que Deus nos deu profeticamente na passagem do ano, de 7 anos de vacas gordas, de aumento, expansão, crescimento, fartas colheitas, progresso. E nós não podemos ser negligentes quanto às virtudes de Cristo que devem se manifestar em nossa vida. Nós precisamos, amados, entender que Deus quer o nosso bem-estar. Deus quer que a gente prospere, sim. Deus quer que a gente seja honrado nesta terra. Deus quer, por quê? Porque Ele sabe que o nosso testemunho vai impactar outras pessoas. O nosso testemunho vai fazer com que as pessoas conheçam a Cristo através da nossa vida. Então, Deus quer nos abençoar em todas as áreas. Agora, nós não podemos ser negligentes na questão das virtudes, da maneira de viver. Por quê? Porque não adianta nós termos, sabe, um carro do ano, não adianta nós fazermos uma viagem, uma grande viagem, uma viagem internacional, não adianta a gente ter uma casa cheia de coisas boas, se no nosso dia a dia nós não manifestamos as virtudes de Jesus Cristo. Se no nosso dia a dia nós somos falhos na questão do caráter. Se o nosso testemunho é arranhado pelo que a gente fala, pela nossa forma de negociar, pela nossa forma de tratar as pessoas, de viver dentro da nossa casa. Então, nós acreditamos que um povo que participa de um ministério apostólico e profético, como o nosso, tem que entender que o testemunho é muito importante na obra de Deus e para a obra de Deus nesta terra. O nosso testemunho é muito importante. Tem que entender este povo que um bom testemunho pode impactar muitas vidas. Eu disse aqui na quinta-feira que, não vou dizer que é uma regra geral, mas as pessoas que não vêm à igreja, principalmente da nossa casa, elas querem ver o que a fé que nós professamos está fazendo na nossa vida. Qual é o impacto daquilo que a gente recebe aqui no nosso dia a dia? A Bíblia diz que há uma nuvem de testemunhas. A Bíblia diz que a criação geme, tem uma grande expectativa por conhecer os verdadeiros filhos de Deus. Então, assim, todo mundo, toda a sociedade quer saber o que a gente vem fazer aqui na igreja num domingo de manhã, enquanto a maioria está se preparando para um churrasco, está na praia, foi para o clube, sei lá, está dormindo, foi jogar bola. Então, assim, o que a gente vem fazer num domingo de manhã, a igreja? O que a gente vem fazer aqui numa quinta-feira à noite, como da semana passada, que chovia a cântaros nesta cidade e a igreja estava praticamente cheia, com placa de rodízio de alguns, enfim. O que a gente vem fazer? Então, as pessoas estão numa expectativa em relação à nossa vida. É lógico que o mundo quer ver coisas materiais. Especialmente quem nos conhece, quer ver quando é que vai sair disso, como é que você vai pagar as dívidas, como é que você vai mudar de casa, quando é que você vai comprar um carro, quando é que você vai melhorar a sua roupa, enfim. Mas, mais do que tudo isso, o que causa o verdadeiro impacto é o nosso testemunho de dentro. É aquela obra que Cristo fez lá dentro.
Então, o testemunho, nós costumamos dizer testemunho, eu fui curado, Deus me prosperou, eu fui promovido no meu trabalho, ou eu consegui abrir uma empresa. Bonito, tudo isso é um testemunho, tudo isso impacta vidas. Mas, amados, virtudes de Jesus sempre impactaram muito mais. Elas têm mais força do que qualquer outra coisa material da vida. Ou você não conhece pessoas muito abastadas, que as pessoas nem dão valor porque ela é mal educada, pessoas que são mal educadas, pessoas que são grosseiras, pessoas que humilham os outros, pessoas que pisam nas pessoas, enfim. Então, assim, o que fala mais alto? É o dinheiro que a pessoa tem ou é o caráter dela? É o caráter dela. Porque as pessoas falam, é uma pessoa insuportável. Às vezes só é suportada, na verdade, porque tem dinheiro. Então, o nosso testemunho, ele é o resultado daquilo que nós cremos e daquilo que nós praticamos da palavra de Deus. O nosso testemunho, ele é o resultado de uma vida com Jesus. O nosso testemunho é o resultado do que eu disse quinta-feira, de uma fé em ação. E acima de tudo, o nosso testemunho é a demonstração clara das virtudes de Deus manifestadas em nossa vida. Então, diz a palavra de Provérbios, no capítulo 22, versículo 1. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso seja a todos manifesto. Então, o que significa isso? Você tem que ter um progresso não só financeiro, mas um progresso como pessoa. Você tem que ser uma pessoa melhor. Você tem que ter qualidades que sejam visíveis todos os dias, onde você andar. Você não pode ser uma pessoa dentro da igreja, uma pessoa fora da igreja, uma pessoa quando você está com um lado da sua família, uma outra pessoa quando você está com vizinhas, uma outra pessoa quando você está no local de trabalho, ou enfim. Nós temos que ter, amados, estas virtudes de Cristo, manifestas e sermos pessoas melhores. Então, para que a gente vem num culto se a gente não melhora em nada? As pessoas percebem isso. Principalmente quem convive dentro da mesma casa e ainda não está nos caminhos do Senhor. Quantas vezes os crentes não ouviram, o que você vai fazer na igreja? Será que alguém aqui já não ouviu isso? O que você vai fazer na igreja? Você não muda. Você continua assim, grosseiro. Você continua assim, tratando mal os teus funcionários. Você continua assim, não pagando as contas em dia. Você continua... Entendeu? Então, sem perdoar ou sem pedir perdão. Então, nós precisamos ter muito cuidado com o nosso testemunho, também na questão das virtudes, das qualidades. Temos Provérbios 22, 1? Temos? Mais vale o bom nome, e aqui no bom nome é o bom testemunho, é a tua boa marca, do que as muitas riquezas. Olha, eu estou costurando aqui, alinhavando o que eu acabei de falar. E o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Quantas pessoas, às vezes, mais humildes, eu vou falar humilde, não no sentido de humildade pessoal, mas mais simples na questão financeira, na questão cultural, quantas vezes essas pessoas não são muito mais queridas, não são muito mais chamadas para as rodas, para o convívio, mais convidadas, do que às vezes uma pessoa que tem muito dinheiro, uma pessoa que tem ouro, que tem prata, que, enfim, tem carrão, tem status. Então, o bom nome não é um nome de família apenas, um sobrenome, não é que tenha um status sangue azul. Esse bom nome nós construímos. Esse bom nome é o nosso testemunho. Que quando se fala no nosso nome, as pessoas têm que lembrar o quê? Não o dinheiro que a gente tem ou não tem. As pessoas têm que lembrar que virtudes de Cristo nós temos. O que nos marca como cristãos, como pessoas que servem a Deus, que seguem a Jesus Cristo? Olha também Eclesiastes capítulo 7, versículo 1. Melhor é a boa fama. O que é essa boa fama? É o testemunho. A boa fama é o que você forma de imagem a respeito daquilo que você vive, daquilo que você é no seu dia a dia. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso. Esse unguento precioso é um perfume francês hoje, talvez.
né? Então tem gente às vezes que usa um perfume que custa R$700. Tem perfumes de R$1.200. E aí? Mas não tem testemunho. Então esse cheiro não vai significar nada. O bom perfume de Cristo, ele exala naturalmente quando nós temos virtudes de Cristo. Amém? Então, o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Não vou pregar sobre isso hoje. Mas, bispa, como assim? Como assim? Por quê? Porque o dia da morte é uma promoção, né? Quando uma pessoa morre, ela foi uma pessoa salva em Cristo. Salva em Cristo. Ela foi promovida para a glória, né? Para a presença manifesta de Deus. E quando ela nasce, ela tem aqui uma carne, enfim, de pecado, ela tem uma peregrinação. Então, apesar dela ser de Cristo, como nós, temos as lutas do dia a dia por estarmos nesta terra. Só para não ficar sem entendimento aqui. Mas o que eu quero lhe dizer é que é melhor o bom testemunho do que qualquer outra riqueza que se tenha. Ok? Melhor do que um bom testemunho não existe nada. Amém? E como é que eu posso obter respeito dos outros e ter um bom testemunho? Como é que eu posso ter um bom testemunho na área do trabalho? Como é que eu posso ter um bom testemunho na área familiar, na área comercial, empresarial, ministerial? Triste coisa é dizer, nossa, aquela pessoa é um diácono, mas é ruim, hein? É grosso, é mal educado, não olha, não cumprimenta. Às vezes a gente ouve isso, né? É um oficial. Então, assim, como que nós podemos ser pessoas melhores? Porque carne todo mundo tem, mas a gente tem que aprender a subjugar a carne e deixar que as coisas do Espírito, e aí entram fruto do Espírito, as virtudes de Cristo, né? Que elas sejam manifestas. Se você seguir as virtudes que a Bíblia ensina, você vai obter respeito, você vai obter bom testemunho, você será engrandecido por Deus e você vai ter conquistas definitivas na sua vida. Então, a primeira lição a ser aprendida é sobre caráter. Fale, caráter. O que é isso? É sobre aqueles desejos internos que todos nós temos, né? As nossas motivações, as nossas convicções. Caráter, irmãos, é aquilo que nós somos de verdade. Caráter é aquilo que nós somos realmente. É o que nós fazemos quando nós estamos sozinhos e ninguém está nos vendo. Caráter é o que nós somos quando nós temos muita coisa à nossa disposição, mas nada é nosso e nós não tocamos em nada que não é nosso. Caráter é aquilo que tem um homem de Deus, que é pastor do seu lar, que é exemplo para a sua família. Caráter é aquilo que um pai faz, por exemplo, quando ele está viajando e a sua família não está com ele. Quando um homem de negócios viaja sozinho, fica uma semana, 10, 20 dias, num outro lugar, numa outra cidade, enfim, num outro país, ele está sozinho. Caráter é aquilo que ele lá preserva por amor a Deus, por amor à sua esposa, por amor aos seus filhos e por querer ter conquistas definitivas e ser engrandecido por Deus. Porque as ofertas para pecar, elas existem a toda hora. Amém? É verdade? É verdade. Então, caráter é aquilo que nós verdadeiramente somos. É quando alguém, sabe, pode fazer um negócio ilícito, mas por causa do seu caráter, por causa do seu testemunho, a pessoa diz não. Quantas pessoas hoje que se dizem cristãs e fazem negócios ilícitos? Aceitam um suborno, aceitam um presentinho para fazer vistas grossas, aceitam uma corrupçãozinha
para liberar alguma outra coisa ali. Quantas são as pessoas que dizem, uma mentirinha comercial. Amados, o diabo tem enganado com essa tal de mentirinha comercial. Mentirinha, mentirona, comercial, social, é dos infernos. Não existe mentirinha e mentirona, como não existe pecadinho e pecadão, e nós sabemos disso, né? Deus encerra tudo isso no pecado. Então, hoje nós vamos aprender sobre 6 virtudes. Eu poderia, imagina, quantas virtudes de Jesus nós poderíamos aprender aqui? Não tem fim. Jesus é a fonte das virtudes. Mas eu quero hoje passar 6 virtudes bem passadas aqui, que levarão você a conquistas definitivas. Diga, conquistas definitivas. Por quê? Porque a honra dada por Deus se manifesta marcando o seu testemunho. Jesus quer que você colha com abundância, que as pessoas vejam o seu progresso material, mas também espiritual e o seu processo, o seu progresso como uma pessoa de Deus. Diga que você recebe esta palavra. Então você quer ouvir 6 virtudes importantes? Então diz assim, número 1. Conquistas definitivas exigem integridade. Por quê? Porque se você conquista alguma coisa, mas você não tem integridade, o que vai acontecer? Vai perder. Por que vai perder, bispa? Porque Deus não pode honrar alguém que não tenha integridade. Integridade faz parte do caráter cristão. Então, olha o que diz Provérbios 17:7. Ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. O que significa isso? Quer dizer que você é um eleito de Deus, você é um escolhido, você é um príncipe, você é um embaixador do reino. Você é o quê? A imagem e semelhança de Deus. Você é um sacerdote real da nova aliança. Você é um ministro da graça de Deus. Então, um lábio mentiroso, sabe? Uma insensatez, você não pode macular a sua integridade. Para você é sim, sim, não, não. O que passar disso vem do... Então, por que fala da pessoa insensata? Porque a pessoa insensata, ela não se preocupa com as questões de integridade. Ela não está nem aí para a integridade. O insensato, ele nunca pensa em integridade, ele nunca pensa em vida excelente. E a falta de integridade, ela afeta todas as áreas da nossa nação. Se você começar a pensar por aí no governo, né, você vai se lembrar de quantos escândalos nós vimos nos últimos anos. Talvez como nunca na história do Brasil. Por quê? Porque a certos homens falta integridade. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então, a falta de integridade, ela está afetando também muitos ministérios. Quantos escândalos de pastores, quantos roubos dentro da obra de Deus, quantos desvios de dinheiro, quanta guerra pelo poder, quantas falcatruas de bastidores, quantas guerras internas, né? Muitos ministérios que tinham expressão ministerial nacional estão em colapso por causa dos escândalos de falta de integridade. Então, há poucos líderes sérios hoje nesta nação. Há poucos. Amém? Há uma crise de integridade. Mas isto não é para nós. Provérbios 10:9 diz assim: quem anda em integridade anda... Por que eu estou ligando integridade a conquistas definitivas? Porque você vai conquistar e uma pessoa íntegra vai andar seguro, não vai perder. Aquela conquista vai ser definitiva. Mas o que perverte os seus caminhos é aquele que não é íntegro, né? Será o quê? Conhecido. Então os escândalos, a falta de integridade, ela também não fica escondida. É por isso que a gente conhece, né, escândalos no nível do governo, a gente conhece nos ministérios, a gente conhece escândalos dentro de igrejas, enfim.
escândalos às vezes de famílias. Por quê? Porque o Senhor não deixa nada oculto que não venha a ser revelado. Tanto as coisas boas, como as que não são boas também. Que é para você saber quem não é íntegro. Imagine você fazer um negócio com uma pessoa que é taxativamente um insensato, que não está nem aí com as questões de integridade. Você vai se meter numa coisa dessas? Uma moça vai se casar com um homem que não é íntegro? Jamais. Não vai conquistar nada. Vai perder, não vai ter honra de Deus. Enfim, coloque para mim a frase no telão. Quem ande em integridade. Não tenha nada escondido. O íntegro não tem nada a esconder. Amém? Por quê? Porque se ele for íntegro, a vida dele também será trazida à luz como um testemunho de integridade. E se não for, também vai vir à luz. Por isso que muita gente vive escondendo coisa, mas uma hora essas coisas das trevas são descobertas. Tá bem? Muito bem. Então, o íntegro é a mesma pessoa na igreja e fora da igreja. Ouvi 4 améns. O íntegro é a mesma pessoa dentro da igreja e fora da igreja. Será que eu poderia encontrar você no supermercado? Mesmo que você não me visse, se eu te visse, eu ia reconhecer como ovelha da Cristo vive? E você a mim também? Será que nós podemos ser vistos, nos encontrar em outros ambientes? Na porta de uma escola, dos nossos filhos? Numa festa? Ok. Provérbios 20, versículo 7. O justo anda na sua integridade. Quem é o justo? O salvo. Quem foi justificado anda na sua integridade. Felizes lhe são os filhos depois dele. Olha que coisa linda. Quando um homem é íntegro, uma mulher é íntegra, até os filhos recebem o resultado da sua integridade. Eu louvo a Deus que plantei isso. Eu, minha família, plantamos isso. Por quê? Porque o resultado, o que é? Os frutos, os filhos são honrados. Porque a integridade é um valor. Então, ela é passada pelas atitudes. Amém? Já contei aqui. Bispo Bill está aqui no santuário? Não, né? Muito bem. Então, vou contar. Eu já contei a história da banana. Vocês sabem a história da banana? Quem não sabe a história da banana? Ah, muita gente não sabe. Nós éramos crianças. E tinham aqueles mercadinhos, sabe, de bairro. Tipo quitanda. Hoje não sei se existe mais quitanda. Perto de mim não tem. Mas era um lugar que assim, a mãe falava, faltou não sei o quê, corre lá. Quem lembra disso? Vai lá pegar não sei o quê, faltou café, faltou açúcar. Vai buscar. E a gente corria e ia lá buscar. E era um mercadinho pequenininho que tinha frutas também. Umas barraquinhas assim de frutas. E como o homem era muito conhecido, era aquele pessoal antigo de bairro, eles anotavam. Lembra que anotava? Você pegava, anotava e depois a mãe ia lá, o pai ia lá e pagava. E num desses dias, a minha mãe pediu para o Bill ir buscar alguma coisa nesse mercadinho. E o Bill foi. Pegou lá as coisas que minha mãe pediu e voltou com uma banana. Uma só. E a minha mãe falou, eu não pedi banana. Você trouxe uma banana? Pelo menos pegasse uma penca para todo mundo. Não, essa aqui eu peguei para mim. Aí minha mãe disse, pegou da onde? Peguei da penca. Ah, é? E você pagou? Alguém viu? Não, eu estava com vontade, peguei. Era uma só. Irmãos. E ele ia descascar, sabe? A minha mãe falou, não descasca não. Não descasca não. Porque se você descascar, você vai comer a banana e a casca. Então presta atenção. Você pega essa banana, você desce a rua, vai lá no mercadinho, ele ficou verde. E você vai lá e fala, olha, eu peguei a banana. Eu vim devolver, ou se eu não quiser de volta, eu vim pagar. Ele, eu não vou lá. Eu não. Você vai. Irmãos, ele foi. E teve que se acertar com o homem do mercadinho. Isso se chama o quê? Integridade.
Porque ninguém, não tinha... mas naquele tempo não tinha câmera, não tinha nada para... Imagina que alguém ia saber que aquele moleque pegou uma banana. Deus sabia. E o caráter não permitiria aquilo lá. Hoje a gente vê, pega mesmo. Pessoas que abrem pacote no supermercado, comem os biscoitinhos e põem o pacote inflado. Vazio. Isso é falta de integridade. Os irmãos estão entendendo? O Senhor está nos ensinando a viver virtudes definitivas para conquistas, virtudes fundamentais para conquistas definitivas. Porque você tira uma banana aqui, você não sabe o que vão te tirar lá depois. Não vai ser o equivalente a uma banana. Pode ter certeza. Porque o que o homem planta, ele colhe. Só que a colheita é sempre mais farta do que aquilo que foi plantado. Então tem pessoas que não sabem porque, às vezes, está sendo roubado na vida lá na frente, porque lá atrás, uma banana, uma bala, um apontador do amigo da escola, sabe, uma borracha, uma canetinha diferente. E Deus está falando, oi, eu quero te honrar. Mas virtude de Cristo, uma delas é integridade. Diga, integridade. Quem é pai e mãe aqui, levanta a mão. Como é que está a integridade dentro da tua casa, com os teus filhos? O que é que você tem ensinado? O que é que você ensinou? Está tudo bem? Tá, bispa, não ensinei nada. Eles pegaram banana e eu não mandei devolver. É hora de conversar a respeito disso. Sempre há tempo de aprender, sempre há tempo de passar coisas boas para os filhos ou para quem quer que seja. Amém? Nós não estamos aqui nesse tempo? Talvez nunca ninguém foi ensinado sobre isso. Talvez alguém aqui diga, eu nunca ouvi isso. Quantos filhos viram os seus pais pegarem a banana? Viram os seus pais subtraírem coisas? Ora, que modelo tiveram? Então nós não estamos aqui para acusar, para nos revoltar. Nós estamos aqui para corrigir coisas. O que eu disse? Aparar aquela ponta, sabe? Da vida que fica arranhando tudo, o testemunho. Acertar isso. É tempo de acerto. Jesus nos ajuda. Jesus já nos perdoou, amados, de todos os nossos pecados. Das bananas que nós pegamos e não devolvemos, o Senhor já nos perdoou. Só que daqui para frente, a gente vai devolver as bananas. Os irmãos estão entendendo? Amém, glória a Deus. Eu creio que isso serviu para o nosso Bispo Bill, para ter hoje integridade na sua vida, no seu dinheiro, na sua casa, no ministério. Amém? Segunda virtude, vamos lá. Conquistas definitivas exigem humildade. Provérbios 29, 23 diz assim: a soberba do homem o abaterá. Amado, vamos baixar, como é que fala? Vamos baixar a bola? Sabe por quê? O que vai acontecer com o soberbo? Vai ser abatido. Você sabe o que é ser abatido? Você já viu filme de guerra? Vocês sabem que eu adoro filme de guerra, né? É um dos preferidos meus. O que é abater? Você já viu? Matar. Quando um avião vem e abate o outro, ele vem por cima e... pá. Me dá uma emoção. Esse é o meu lado negro, né, irmãos? Brincadeira, não tenho lado negro. Mas, principalmente, os filmes de guerra históricos nos ensinam muita coisa. Tiramos muitas lições, não é verdade? Apesar da dor daquela situação. Mas o que eu quero dizer é que a palavra de Deus diz que o homem soberbo, a soberba do homem o abaterá. Né? Vai cair, vai se prostrar. Mas o humilde de espírito obterá... Humilde de... Então não é humildade de calça velha, de sapato rasgado. Os irmãos estão entendendo? Eu vou mostrar que eu sou humilde, fazer aquela cara assim de coitado. Não, coitado não é humilde, é coitado. Entenderam? Coitado é coitado. Humilde é aquela pessoa que lá dentro, ela não tem soberba, ela não tem prepotência. Ela é uma pessoa como ela é.
Ela respeita todo mundo, independentemente do que o outro tem ou do que o outro não tem, e do que ela tem ou do que ela não tem. Ela é humilde. Então, não se conquista grandes coisas na vida sem integridade, sem um bom testemunho, sem humildade. A falta de humildade é um tropeço na vida das pessoas e também evangélicas. Tiago 4:6 diz assim, olha, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus, meu Deus, resiste aos soberbos, mas dá graça aos... Então às vezes a pessoa não percebe, porque as portas estão todas fechadas. O diabo, não é o diabo, não, é Deus resistindo, porque há soberba no coração. E soberba não tem porta aberta, tem resistência da parte de Deus. Né? Então, a graça, mais graça ainda Deus dá para quem é humilde. Diga glória a Deus. Então, um grande homem, uma grande mulher, um grande empresário, um grande profissional, um grande pai, um grande ministro de Deus, é íntegro, mas também é humilde. Provérbios 16:18 diz, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Quando você vir uma pessoa soberba, pode saber que logo lá na frente vai chegar a ruína. Quando você vir uma pessoa altiva, pode saber que logo chega a queda. Provérbios 13:18. Pobreza e afronta. Que ruim, hein? Pobreza é horrível. Afronta sobrevém ao que rejeita a instrução. Quem rejeita a instrução que é? Soberbo. Mas o que guarda a repreensão é humilde. Será honrado. Então, amados, ser humilde é participar do coração de Deus. Diga glória a Deus. E por que a humildade é tão importante? Porque quando Deus começar a multiplicar coisas na sua vida, quando Deus lhe enriquecer e lhe prosperar, o íntegro, amados, o íntegro vai se manter na integridade. E o humilde vai continuar na sua humildade. Porque íntegro e humilde não tem nada a ver com o quanto tem ou o quanto deixa de ter. Amém? Então, para conquistar e para conquistas definitivas, tem que ser íntegro e tem que ser humilde. E quando você estiver em um momento de erro, quando você se equivocar, quando você pecar, por exemplo, reconheça o erro. Peça perdão. Isso é integridade e isso é humildade. Amém? Muito bem. Coloque para mim esta frase. Humildade faz a pessoa ser grande. Nós conhecemos pessoas que têm muitos bens materiais e são humildes. Mas também conhecemos pessoas que não têm nada e são extremamente soberbas. Até nas questões de pegar um auxílio da igreja, às vezes uma cesta básica, a pessoa não tem o que comer, sabemos que está cortando luz, que está não sei o quê, e a gente vai ali, nosso departamento de assistência social vai ali, sabe que há uma situação precária, fala, olha, a igreja tem cestas para algumas famílias, algumas vidas, sem querer, né? Mas nós podemos te ajudar. Eu não preciso. Ou então eu venho buscar num dia que ninguém veja. Ok, nós damos assim mesmo. Mas estes sentimentos do coração, amados, Deus está ali vendo. Às vezes essas situações são permissões do Senhor para ver como é que nós lidamos com isso, não é? A pessoa está ali cheia de dívida e tal. De repente a gente quer dar uma oferta, um presente. Ah, não, eu não aceito, não aceito. Aceite logo, você está precisando. É Deus que está lhe dando. Só que passa por pessoas. Não é verdade? Então, a humildade faz a pessoa ser grande. Terceira virtude. Vamos lá. 3. Conquistas definitivas exigem dependência de Deus. Então, eu não preciso, essa palavra não é para mim. Vai perder muito na vida. 2 Coríntios 3:5.
Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, diga comigo, a nossa suficiência vem de... Então, nós somos dependentes de Deus. Nossa, o que aconteceu? É para falar de dependência assim, com esse eco? Somos dependentes de Deus. Acho que é Deus falando. 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Olha que coisa linda. Eu não tenho isso porque eu conquistei, eu estudei. Ah, minha mãezinha deixou. Ah, porque a minha família, porque o meu sobrenome, porque eu nada. Pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Mesmo quando você faz coisas mais que os outros, foi Jesus quem te ajudou. Foi a capacidade dele que lhe capacitou. Amém? Então, tudo que nós fizemos nesta igreja, e nós vimos um vídeo hoje e a gente se emocionou, né? Tudo que a gente fez até o dia de hoje, foi Deus que operou, foi a sua graça. Eu não tenho, nem ninguém aqui, estrutura para fazer esse trabalho. Não teria como ter chegado até aqui se não fosse a minha dependência, a nossa dependência de Deus. Isso nós temos certeza absoluta. Então, quando nós temos, amados, a nossa suficiência em Deus, a nossa dependência do Senhor, isso gera um compromisso. Isso gera raízes profundas. Quem é que não tem raízes profundas na igreja? Quem não depende do Senhor. Quem acha que é o seu braço forte, que é o seu dinheiro, que é a sua empresa, que é a maneira da pessoa administrar, que é a sua capacidade humana, essa pessoa não cria raízes. Só cria raízes, só tem compromisso quem depende de Deus. Quem sabe que a suficiência vem de Deus. É isso que gera o quê? Estabilidade na vida. Isso traz conquistas definitivas. Diga amém. Olha, amados, Deus vai manifestar a sua soberania em nossa vida e nós veremos o que nós nunca vimos, eu creio. Mas quando isso tudo começar a ser manifesto, se você não for íntegro, se você não for humilde, se você não for dependente de Deus, a primeira tentação é você se desviar e dizer, fui eu. Sabia? Então Deus diz o quê? Quando você for rico, não se esqueça que fui eu que lhe dei forças para adquirir riquezas. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Quarta virtude, conquistas definitivas exigem prioridades certas na vida. Eu já falei bastante sobre prioridades, estou só lembrando que a questão de ter prioridades certas é uma virtude. E é virtude de Cristo. Porque Cristo priorizou o que Ele veio fazer aqui na terra, o propósito dele. Então, quando você tem um propósito, Deus te dá uma visão, prioriza. Não tem nada que possa te roubar aquilo, porque Deus está naquilo. Deus vai te levar para aquilo. Agora, se você não priorizar, você se distrai. E aí você não chega lá. Olha o que diz Provérbios 11, 27. Quem procura o bem alcança favor. Mas ao que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá. Como assim? Às vezes não é uma coisa pecaminosa, mas é um mal porque te tira daquilo que é o foco, que deve ser o foco da sua vida. Então, às vezes, você, sabe, você está procurando o bem, você está procurando acertar, você está procurando aquilo que Deus quer que você faça. Você está indo na direção que Deus lhe mostrou. E aí começa algum apelo, sabe, de alguma outra coisa. E você corre atrás daquilo. Isso virou o quê? Um mal na sua vida. Por que virou um mal? Porque tirou do foco, tirou daquilo que Deus mostrou que você deveria estar fazendo, deveria estar perseguindo, né? Então, quem tem prioridades boas na vida, alcança o favor de Deus. Provérbios 14, 22, diz assim, acaso não erram os que maquinam o mal? Então, pessoas que maquinam o mal vão errar. Mas amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Priorize as coisas de Deus.
Priorize o que Deus manda você priorizar. Porque o que vai acontecer na sua vida? Amor e fidelidade haverá para você. De Deus, das pessoas, você estará protegido. Você estará guardado por amor, por pessoas fiéis, pela fidelidade de Deus. Então, não, esse maquinar o mal, às vezes não é que você fica pensando em fazer o mal, mas você coloca a prioridade em coisas que Deus não está, que Deus não quer, que Deus não tem, ainda que não seja pecado, ok? Então, nós estamos aqui para planejar bem. Nós estamos aqui para priorizar as coisas certas. Então, coloca para nós lá. A nossa prioridade deve ser sempre a Igreja de Cristo. Então, se isso não está na prioridade, ele está falando, amado. Se isso não está na prioridade, o testemunho, desculpa, tá? O testemunho já está arranhado. Porque as pessoas vêm. Lembram que a gente falou quinta-feira? Não é o que eu falo, é o que eu faço. As pessoas não estão nem aí com o que eu falo, mas elas estão aí como eu vivo. Isto passa pelo meu testemunho. Então, essa questão da prioridade no reino, na igreja. Mas o reino não é igreja. É sim. Há um tempo eu já fui meio, é verdade, o reino está dentro, não sei o quê. Tudo balela. Tudo balela. O reino está dentro, mas o Senhor mandou que a gente vivesse em família para que o reino se manifestasse. Então, igreja é igreja de Cristo. Qualquer palavra que afaste uma pessoa da igreja é do demônio. Vou deixar isso bem claro, não mudo o que eu falo hoje, porque hoje eu creio com convicção mesmo. Então, minha fé não passa pela igreja. Você não tem a fé de Cristo, você tem a fé de qualquer ímpio. Minha fé não passa por congregar. Você está fora da palavra, então, couve-se para a sua fé. Com todo respeito. Então, a nossa prioridade deve ser sempre o reino. Por isso que eu coloquei, vírgula, a igreja de Cristo. Porque não existe o reino isolado da igreja. Mas não existe o reino isolado da igreja. Que história é essa hoje? Não, o reino é o reino, a igreja é a igreja. Não. Não mesmo. Não vem com essa teologia baratinha, não. Reino implica em igreja. Ponto. Ok? Isso é virtude. Põe para mim a próxima. Só haverá conquistas definitivas se a prioridade for o Senhor. Tá vendo? Senhor Jesus, eu tenho Jesus, vou para onde eu quero. Não. O Senhor Jesus manda você vir para cá. Só haverá conquistas definitivas se você priorizar Jesus onde Ele quer ser priorizado. Ponto também, ok? Então, priorize a obra, priorize o reino. Você verá o que virá à sua vida da parte de Deus, viu? Se prepare. Mas, bispinha do meu coração, o culto é bem no dia do rodízio da minha placa. Você quer que eu fale o que para você, meu bem? Eu vou falar aquilo que a Bíblia diz. Priorize o reino. Se você priorizar o reino, Deus vai te dar 2 carros. Ou um motorista. Ou muito dinheiro para você chamar Uber toda hora. Black. Bispa do meu coração, é que chegam uns parentes, sempre na hora que eu estou saindo para o culto. O que você quer que eu fale? Priorize o reino. Quem te ama vai te seguir. Bispa do meu coração, eu tenho bebê, eu tenho criancinha pequena, é difícil. Quer que eu fale o quê? Aqui, amado, na igreja não tem licença maternidade, com todo respeito. O que eu vou lhe dizer é, priorize o reino. Bispa, eu moro na Zona Norte.
Priorize o reino. Olha aqui, o grupo da Zona Norte. Então, em todos os cultos, todos os estudos, todas as segundas de oração, isso tem consequências e implicações para a eternidade. Amados, Deus vai surpreender ao íntegro, ao humilde, ao dependente de Deus, aquele que faz do reino a sua prioridade. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, as coisas do dia a dia que a gente corre para lá e para cá para conseguir, todas elas vos serão acrescentadas. Então, selecione o que deve ser prioridade em sua vida. Põe a frase para mim: não gaste a sua vida com aquilo que não traz retorno. Amém? Conquistas definitivas, então, se constroem com integridade, humildade, dependência de Deus e prioridade com o reino. Número 5. Conquistas definitivas exigem... Ah, sabia que eu ia falar do bolso. Se Deus deixasse o seu bolso de fora, você seria um mendigo. Ele cuida do seu bolso, da sua bolsa. Olha, amado, não há pão duro exaltado por Deus. Não há pão duro, mão de vaca. Ai, que termo horrível. Não há sovina miserável, mesquinho, avaro, exaltado por Deus. Não há na Bíblia, não há. Toda pessoa generosa é exaltada por Deus. Provérbios 11, 24 e 25. Não, aí. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo reter quanto, igreja? Não, é justo reter quanto? 90, aqui o dízimo ainda é 10, viu, meu diácono? Não é 90%, é 10. Não estamos lá, não, no outro lá. Então, olha só. Aqui o dízimo é 10. Ao que retém mais do que é justo, você tem que reter 90. Se você retém mais do que 90%, você está retendo o dízimo. Ser-lhe-á em pura perda. 25. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será... Oh, glória, não é? Então, dar a Deus e dar ao próximo mostra a grandeza da pessoa. Então, se você quer ser uma pessoa generosa com Deus e com o próximo, comece hoje. Comece hoje. Isso fará de você uma pessoa grande. Amém? Sexta e última virtude desta manhã. Conquistas definitivas exigem uma vida espiritual crescente. Aleluia. Então, vamos lá. Integridade, diga integridade. Humildade, dependência de Deus, prioridades corretas, generosidade, vida espiritual crescente. Ora, a vida espiritual é a base, amados, de toda a vida. Então, é com vida espiritual crescente, com amor genuíno a Deus, é quando você está crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, que você vê a manifestação da soberania de Deus. E o seu testemunho será grande. Coloca lá para mim, por favor. Conquistas definitivas se constroem com vida espiritual. Vida espiritual? Olha, quem tem vida espiritual intensa, não se conforma com o mundo, não aceita as propostas do mundo, não se envolve com os prazeres passageiros e demoníacos do mundo. Salmo 1, 1 a 3, tome para você. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite, é envolvido com as coisas de Deus. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo, olha o que o Senhor está dizendo,
dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. É assim que você tem que ser. É isso que você tem que querer para a sua vida. Amém? Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei. Se envolve com a palavra. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de praticar, de viver, segundo tudo quanto nele está escrito. Então, qual a consequência? Farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Diga, sucesso. Diga, vida bem-sucedida. Conquistas definitivas. Caráter a toda prova. Testemunho de vida. Diga, são o resultado de uma vida espiritual consistente. Eclesiastes 8:12. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, não olhe para o pecador. Eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Esquece o pecador. Parece que não está acontecendo nada. O fim dele já está traçado, vai arder eternamente no inferno. Mas para você que teme a Deus, eu sei com certeza que bem vai suceder para você. Amém? Então, eu termino lhe dizendo o seguinte. Eu lhe mostrei como é que conquistas definitivas acontecem na vida. Eu lhe mostrei que a atitude de integridade, de humildade, a dependência de Deus, a priorização correta da vida, a generosidade, a vida espiritual intensa, fazem com que você viva, experimente as manifestações da soberania de Deus. E que você veja a honra de Deus na sua vida. Que nesses 7 anos, essas virtudes sejam o seu testemunho, sejam o seu dia a dia. Essa decisão, igreja, não pode passar de hoje. Segundo aos Coríntios 1:20, para a gente orar. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso, então diga, por meu intermédio, a glória de Deus se manifestará. Porque as promessas do Senhor já tem nele, para a minha vida, o sim e o amém. Essas promessas se manifestarão abundantemente quando eu passar a viver com um testemunho que mostre as virtudes de Jesus. Todo o resto será consequência da minha vida, do meu envolvimento e do meu crescimento espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Aleluia! Quem está pronto para conquistas definitivas? Vamos ficar de pé. Levante suas mãos aos céus. Fale para Jesus que você agradece por Ele ter tratado com você dessa forma tão prática, tão simples, tão gostosa. Pai amado e bendito, muito obrigada, Jesus. Mais uma vez o Senhor fala aos nossos corações. Não uma palavra de teoria, Jesus, mas uma palavra de vida prática, do dia a dia. Deus, parece tão simples, mas quanta dificuldade na nossa carne, muitas vezes, para vivermos essas virtudes, Jesus. Ó Deus, mas eu te peço, Pai, se alguém aqui, Pai, no meio dessa mensagem se sentiu culpado da falta de integridade, falta de humildade, Senhor, a falta da generosidade, da dependência de Deus, das prioridades, do crescimento espiritual, Pai, o Senhor na cruz do Calvário já nos perdoou, Senhor.
E a tua palavra diz que os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós queremos viver essa novidade de vida, Pai. Então, Jesus, se nós estamos ouvindo isso hoje, o nosso futuro começa hoje, em relação a estas conquistas, em relação a estas virtudes. Manifesta, Pai, manifesta essas virtudes na vida de cada filho, de cada filha, de cada jovem, Jesus. Manifesta especialmente dentro das casas, Pai. Que os nossos familiares sejam impactados, que os nossos familiares vejam o resultado do investimento de vida que fazemos vindo aqui aos domingos de manhã, às segundas de oração, às quintas-feiras, Pai, aos sábados no culto do FCARES. Jesus, Jesus, nós não podemos ser as mesmas pessoas a cada sermão, Jesus. Ó Deus, o Teu Espírito fala, o Teu Espírito nos convence, o Teu Espírito nos ensina, o Teu Espírito nos capacita a praticar, Jesus. Não é difícil, não. E eu tenho certeza, Pai, que saindo daqui nós teremos inúmeras oportunidades, Jesus. Inúmeras provas, Pai, para mostrarmos a nossa integridade, Jesus. A nossa humildade, Jesus, a nossa dependência de Deus. Teremos inúmeras oportunidades de mostrar, Jesus, a nossa generosidade. Sim, meu Deus. Ó Deus, teremos inúmeras oportunidades, Pai, de mostrar que estamos crescendo espiritualmente, amadurecendo, Jesus. Teremos inúmeras oportunidades, Jesus, para mostrar quais são as nossas verdadeiras prioridades na vida, Pai. Jesus, obrigada por estar aparando arestas, consertando, arrumando, Senhor. Ó Deus, nos tornando pessoas melhores para nós mesmos, para a nossa família, para a sociedade, para o reino, Jesus, para a Tua igreja na face da terra. Que esta semana, Jesus, estas virtudes sejam, ó Deus, manifestas através do nosso testemunho. E que imediatamente nós possamos ver a honra de Deus, a grandeza de Deus, os sinais, os prodígios, as maravilhas, Pai. Que as nossas conquistas sejam reais, definitivas, Pai. Assim nós saímos daqui, Pai, certos de que esta palavra já está produzindo grandes frutos em nossas vidas. Em o nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Estenda sua mão na direção do altar. O amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo são e serão sempre permanentes na vida de todo aquele que crê. E esta semana será uma semana inigualável, porque nós estamos praticando a palavra, somos sábios, somos prudentes, e pode vir o fogo, pode vir a água, nós não seremos queimados, nós não nos submergiremos, nós permaneceremos firmes em Cristo Jesus, porque a nossa vida está edificada sobre a rocha eterna. Saímos daqui em paz, alegres, cheios da vida abundante de Jesus e prontos para conquistar. Amém e amém.